quando eu era pequena, um treino que o meu pai me trouxe cá para experimentar e eu gostei muito e fiquei logo apaixonada pela modalidade e continuei a praticar. Foi num treino que eu comecei a notar que estava com uma dor e comecei a ficar preocupada por não saber o que é que estava a acontecer. Fui ficando frustrada por não conseguir alcançar os objetivos para a época e não poder treinar aquilo que eu gostava tanto de fazer. Foi também foi difícil. É sempre a arte de resistir. As piruetas são de quem arrisca a superação. A Rita este ano decidiu ausentar-se durante algum período, talvez para refletir e para perceber também o que é que queria disto, visto que não era a primeira vez. Demos-lhe esse espaço, entretanto ela já voltou. Na patinagem artística, os obstáculos fazem parte do percurso. Rita conheceu-os através de uma lesão que a afastou dos treinos durante vários meses. Mas está de volta. Aprender a cair e a levantar é apenas o primeiro desafio. Rita já sabe disso aos 14 anos. Às vezes é bastante difícil porque saio da escola e, dependendo da hora do treino, estudo e dedico-me à escola antes do treino ou depois, dependendo. E às vezes não dá para conciliar muito bem, porque principalmente naquelas alturas que eu tenho muitos testes e trabalhos, alguma coisa tem de ficar para trás. Como Rita, também Lua concilia os treinos com a escola. Habituou-se a uma rotina exigente. Os treinos sempre fizeram parte da minha vida e sempre integraram a minha rotina, portanto sempre foi algo muito estipulado. Se há treino, pronto, há treino e o resto de tudo vai-se conjugando e vai-se articulando. Portanto, quando chego a casa tento estudar o máximo possível para organizar o meu tempo, para depois poder vir ao treino e aproveitar o treino da melhor forma. Eu era muito pequenina, então a patinagem era algo que me fascinava mesmo e as meninas com os fatos e a fazerem coisas mirabolantes e os saltos e os peões foi mesmo algo que me cativou e depois, quando eu fui crescendo, podia ter mudado ou podia ter desistido, mas acho que a patinagem é mesmo um desporto muito completo e que sempre me fascinou a todos os níveis. Andar de patins é uma sensação sempre muito livre, então para uma criança é algo espetacular. Também já foram atletas. Hoje são quem ajuda a formar uma nova geração. O bichinho da patinagem começa desde muito cedo e, infelizmente, por questões, houve alguns problemas no clube, ficámos sem treinadores e então nós, as atletas mais velhas na altura, colocámos-nos à frente e dissemos que treinaríamos e daríamos apoio aos atletas mais novos, pois não queríamos que o clube terminasse, não queríamos ficar sem a nossa casa e então foi aí que tudo começou. Eu era atleta antes e pronto, tinha o bichinho da patinagem, sempre gostei muito de treinar e pronto, não podemos treinar para sempre e estava a chegar àquela idade que se calhar já convinha pensar em sair e foi-me proposto ficar como treinadora e vi uma oportunidade de continuar com a patinagem na minha vida e continuar a passar aquilo que aprendi, aquilo que sentia ao treinar a outras pessoas, a crianças, e é muito gratificante. Daniela Rodrigues e Alicia Jesus acompanham os mais de 80 atletas que formam o Unidos do Tortozendo e o Académico dos Penedos Altos, os dois clubes da Covilhã. Eu acho que é uma modalidade muito completa e quem vê é uma modalidade muito bonita de ver. E eu acho que, como há tanta patinagem na Covilhã, como há tantos clubes, depois acaba por haver torneios, festivais e muitas demonstrações, eu acho que as crianças vêm ver, acham bonito e depois acabam por experimentar e ficar. Dos primeiros passos sobre rodas até à competição, a evolução faz-se por etapas.
Então, nós dividimos os nossos atletas em 3 turmas. Temos a turma da formação, a turma da iniciação e depois temos a turma da pré-competição e da competição. Os nossos atletas da primeira turma treinam 3 vezes por semana, os da segunda treinam 4 vezes por semana e os da terceira turma já treinam 5 vezes por semana. Nós temos crianças com 4 anos e temos uma atleta com 41 anos. Então temos uma grande variedade de idades, dependendo do grupo que estamos a treinar, mas de iniciação começam sempre com o aquecimento, a preparação física e depois vem o aquecimento em patins e começam a treinar, dependendo de se há níveis ou torneios, depende sempre qual é que é o mais próximo, treinamos focado nessas provas. Depois de pré-competição e competição, temos um treino mais dedicado a saltos, um treino mais dedicado a peões e depois um treino que fazemos mais esquemas. Eu acho que o mais difícil no início é saber aprender com a frustração do andar, cair e levantar, andar, cair e levantar, porque os primeiros treinos passam muito disto, é muito isto e os atletas têm que aprender e têm que conseguir entender que depois é que vão conseguir atingir algo mais do que isso. Os primeiros treinos é muito aqui, é o saber estar de cima dos patins, saber equilibrar-se em cima dos patins, saber que vamos cair muitas vezes para levantarmos ainda mais. Os obstáculos fazem parte da jornada. E as lesões estão longe de ser o único desafio de quem pratica patinagem artística no interior do país. Se calhar nós não conseguimos ter tanta competitividade como associações como Lisboa ou Porto porque simplesmente não temos as mesmas condições de treino e não partimos do mesmo ponto e as atletas que tenham a mesma motivação podem não conseguir ser tão bem-sucedidas porque não têm essa base. Sinto que teria muito mais margem de evolução se vivesse ou no Porto ou em Lisboa, mas eu vivo este desporto de uma forma muito intensa e adoro, mas acho que teria muito mais oportunidades a nível de atleta de progressão se vivesse numa dessas cidades. Eu acho que a patinagem não tem visibilidade em geral, mesmo tendo campeões mundiais com feitos históricos, não é muito falado, as pessoas muitas vezes não sabem que existe patinagem. Já me perguntaram muitas vezes, mas isso existe aqui? Eu, sim, existe, até existem 3 clubes e é mesmo surreal. Mesmo com a falta de visibilidade e de apoios, há quem continua a acreditar que o talento pode chegar tão longe quanto os sonhos. Uma cidade pequena não impede nunca de sonhar e acho que só o nosso trabalho é que leva longe. Eu sinto-me privilegiada porque a Covilhã é até um sítio que tem 3 clubes de patinagem e acho que ser uma cidade no interior e ter esta oportunidade é muito bom. Eu acho que não é o talento, porque o talento existe em muitos lugares e eu acho que a nossa região é sem dúvida uma região com muito talento e muitos jovens que são brilhantes e que têm carreiras super promissoras pela frente e essa ideia de que só nos grandes centros é que há oportunidades e que se consegue trabalhar os talentos para eles se tornarem grandes pessoas é errada, porque se nós partirmos desse pressuposto, nunca nada vai mudar. E é na persistência que se encontra o caminho para mudar. Desliza-se sempre a pensar num final perfeito. Eu aprendi a falhar. Eu falhei imenso neste desporto, eu caí, eu levantei, eu fiz asneiras, eu nunca faltei a um treino, mas às vezes apetecia, mas eu vinha na mesma, aprendi a não desistir, mesmo por muito difícil que seja, e sobretudo mesmo a falhar, porque eu vinha sempre na mesma. Gosto que olhem para as minhas atletas e gosto de olhar para elas como realmente pessoas corajosas. Eu acho que a patinagem é isto, a patinagem é um desporto que elas entram e ficam e vivem e sentem e acaba por ajudá-las a ganhar confiança em tudo e é um desporto que as une mesmo, nós sentimos mesmo união nelas e é um desporto que elas levam para a vida. Seria uma pessoa mais insegura, mais triste
e que desistiria mais facilmente. Perdi um bocado as minhas inseguranças, a minha timidez e percebi que as coisas não se conseguem alcançar à primeira, temos de lutar a lutar pelos nossos sonhos e pelo aquilo que nós queremos alcançar. Numa modalidade marcada por sonhos e dificuldades, existe algo que continua a mantê-las em movimento, a união que encontram umas nas outras. Senti apoio, mandavam-me sempre mensagens e falavam comigo a dizer que só era preciso eu me esforçar e dedicar-me ao reforço e nunca desistir da patinagem, que eu iria conseguir voltar a patinar como de antes. Nós somos todas muito amigas, não somos apenas colegas de treino, somos mesmo amigas e apoiamos-nos sempre muito umas às outras e rimos muito e acho que é um ótimo clima que temos aqui no desporto. Crescemos juntas e evoluímos juntas e eu consigo ver o progresso de cada uma delas e do trabalho que depois se traduz em resultados e em evolução. E é sem dúvida muito gratificante ver toda a gente crescer e elas verem-me crescer também a mim, porque isso dá uma motivação extra e acaba por se tornar uma família. É mesmo a nossa casa, o nosso desporto paixão, o nosso conforto. Gosto de a ver como o lugar onde eu me encontro quando estou mal, gosto que elas vejam exatamente a mesma coisa, que sintam que é sempre bom deslizar sobre as nossas rodas, voltar a saltar, voltar a rodar, a fazer os peões e que é um desporto muito desafiante porque vai buscar muitas componentes, mas que é um desporto muito completo e que a nível pessoal nos enche de forma única e é como nós costumamos dizer, é mágico. A patinagem é magia.